Olá a todos e todas, esse é o Arma da Crítica Podcast, o podcast da Organização Comunista Arma da Crítica. Esse é o nosso segundo episódio e hoje nós vamos falar sobre luta pela moradia, um dos maiores problemas sociais enfrentados pela classe trabalhadora brasileira. E nessa entrevista a gente vai contar com a presença da Gabriela Ortega. E como é de praxe, a gente vai pedir para que a Gabriela se apresente, quem ela é, de onde ela vem, como começou sua militância e em que área, né, que ela atua, qual a sua área, né, sua área de atuação profissional e militante hoje. Oi, Renato. Oi, todo mundo. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Gabriela Ortega, eu sou advogada popular, eu atuo aqui na região da Baixada Santista nas questões fundiárias, de reintegração de posse, ou auxiliando, né, as comunidades extrajuridicamente também, e nas questões de direitos humanos em geral. Né? A minha militância começou, não sei te dizer quando, acho que no berço, né? Sempre digo que fui criada aí num quintal de militantes, e então desde sempre estive envolvida, né, nas lutas. Mas e depois que eu me formei, né, mas fiquei muitos anos sem advogar, e quando eu comecei a advogar, eu logo fui para essa área das questões possessórias, que é uma maneira, né, da gente juntar, né, o direito com as lutas pela moradia e pelos direitos sociais, né, e para elevar aí o nível de consciência da nossa classe. Legal, Gabi. E deixa eu te perguntar uma coisa para a gente começar essa conversa, essa entrevista. Qual é o tamanho hoje no Brasil desse drama chamado falta de habitação, né? Principalmente para os setores da classe trabalhadora? Quanto que, em números, como que isso... A gente sabe do drama humano, né, que isso provoca, mas em termos de números, para a gente ter uma dimensão, qual é o tamanho dessa crise? Renato, só um pequeno acréscimo que eu esqueci do fundamental da minha militância, que eu sou diretora da Associação Cultural José Martí, da Baixada Santista, né, onde eu faço aí uma atuação bastante ativa aqui na região. Renato, o déficit habitacional no Brasil, ele tem alguns números, né? Mas a gente nunca sabe precisar exatamente um número, porque são vários fatores. A gente tem um déficit quantitativo, né? Um déficit qualitativo, que são aquelas habitações precárias, né, insalubres, ou que não tem, às vezes são de madeira, né? Tem a coabitação também, que são essas casas que residem muitas pessoas, né? Tem um contingente enorme de pessoas na rua. Então esse é um drama que historicamente no Brasil a gente nunca superou, né? A gente não tem nunca foi dada uma solução, porque no Brasil a moradia nunca foi tida, né, como um direito social, né, e sim como uma mera mercadoria. Eu acho que o marco importante que a gente pode acentuar foi a Lei de Terras de 1850, né, quando o Brasil discutia a questão da abolição. Então foi promulgada essa lei, que a partir daquele momento o Brasil optou por ser um país latifundiário. A gente podia ter feito uma opção diferente, mas a gente optou pelo latifúndio. Nesse momento, só poderia ter terra quem comprasse terra. A gente tinha muitos poceiros no país, né, que tinham as suas roças e tinham ali as suas pequenas plantações, pequenas roças, viviam dali. E esses poceiros, então, perderam, né, o direito de estar naquela terra. O que não tinha dono virou então as terras da União, que até hoje a gente briga por elas. Então acho que a Lei de Terras ela é um marco no nosso país, né, de quando a gente começou a transformar essa terra em mercadoria. E de lá para cá a gente teve alguns períodos melhores, outros piores, mas sempre tendo a mercadoria como um negócio, né? Teve um breve período, no período Vargas, que o Estado entendeu a moradia realmente como uma questão de direito, né, de direito social do trabalhador.
foi o momento que tinham aqueles institutos de aposentadoria e pensão, que cada instituto, então, construía o seu próprio conjunto habitacional para sua categoria. O Vargas também fez uma lei do inquilinato, que visava proteger, né, os inquilinos. Então, foi um breve momento em que o país, né, teve esse olhar. Depois, quando teve a gente em 64, os militares, então, tomaram o poder, teve o golpe, esses institutos acabaram, foram instituídos, criou-se aí o BNH, e aí, novamente, então, a casa é uma mercadoria, uma mera mercadoria, ao bel prazer do mercado, né? Então a gente não consegue até hoje solucionar esse problema de moradia, né? Aqui no país e em toda a América Latina, em todo lugar que a mercadoria é um ativo do mercado, né? Legal. E há cerca de 20 anos, mais ou menos, o Brasil aprovou o Estatuto das Cidades. E, obviamente, que a luta pela moradia, ela tem profunda relação com o direito à cidade, né? Nesse sentido, como que o Estatuto da Cidade ele trouxe algum avanço na luta pela moradia popular, na luta pela moradia para além, né, dessa visão meramente mercadológica de ver a moradia como uma simples mercadoria? Como que o Estatuto das Cidades contribuiu nesse sentido e como que ele é usado hoje, né, na luta popular? O Estatuto da Cidade ele foi um marco grande, né, na luta, né? Foi um período muito interessante porque a gente teve o Estatuto da Cidade, logo depois, né, foi o primeiro governo Lula, criou-se o Ministério das Cidades, a gente estava avançando nessa questão de pensar a cidade, porque a moradia ela não pode ser só, né, a Raquel Monique fala isso, a moradia não pode ser um teto e 4 paredes, né? Ela é muito mais que isso. Ela é toda uma infraestrutura de saneamento, de luz, de transporte público perto, de outros serviços como saúde, educação, cultura, lazer. Então, o Estatuto da Cidade, ele abriu, né, para essa discussão da cidade, né, da moradia integrada aí numa cidade. E também ele trouxe vários instrumentos, né, para garantir a moradia, né? Não só o mais famoso é a regularização fundiária, mas não só, né? Tem a concessão real de uso, que é você poder ocupar terras da União, tem a desapropriação, pagando uma justa indenização, enfim, são vários instrumentos que o Estatuto prevê, né, que realmente representa um avanço para a conquista da moradia, né, e da cidade, né, de pensar a cidade como um todo, né, e para todos e todas, né. Então foi um grande marco o Estatuto da Cidade e, na sequência, o Ministério das Cidades, né, que teve uma atuação importante porque também visava isso, não só a moradia, mas diminuir as desigualdades no país, né? Que esse foi bem no comecinho de 2003. Depois o Ministério da Cidade ele sofre aí um baque, né? Ele é realmente cooptado por outras forças e ele vai deixando de cumprir o seu objetivo principal. Depois, no governo Bolsonaro, é evidente, ele foi extinto e foi retomado agora de novo nesse governo Lula, né? E aí a gente espera que retome aos objetivos principais, né? Que não é só prover a moradia, né? Não é só prover ali nem um título de propriedade, nem um predinho, nem um teto, mas pensar a cidade como um todo. E nesse sentido, Gabi, porque quando se fala em luta pela moradia ou em direito à moradia, né, normalmente o que os governos fazem é acionar as suas diferentes empresas estatais, né, suas companhias estatais de habitação, para a construção de projetos habitacionais que muitas vezes não atendem às necessidades da população. Como que os comunistas pensam
essa luta pela moradia, né? Como que os comunistas, o que os comunistas sugerem do ponto de vista de atendimento pleno desse direito, né, para a classe trabalhadora? Como que os comunistas pensam a solução do problema da moradia? É só a desapropriação dos imóveis vagos? Passa também pela construção de novas moradias? Como que os comunistas avaliam, né, e pensam a solução desse problema? Nossa, Renato, é a pergunta do milhão, né? Vamos lá. Eu acho que os comunistas, historicamente, eles estão debruçados para essa questão, né? Em 1873, né, o Engels, naquele texto para a questão da habitação, que ele analisa lá as questões da moradia da classe trabalhadora na Inglaterra, na Alemanha, na França, né, ele já aponta, né, a contradição da solução que é dada, que é sempre uma solução burguesa para essa questão da moradia. É uma solução dentro dos marcos do capitalismo, né? E eu acho que a gente continua buscando, né, de maneira geral, assim, a gente continua buscando uma solução burguesa, uma solução dentro do capitalismo, né? E eu acho que nós, comunistas, a gente tenta ir adiante, pensar um novo modelo, né, de novas relações. O que eu vejo hoje, aqui na minha região, no ABC, é o ápice dessa solução, né, capitalista, de mão dada com o capital imobiliário, que é a construção de predinhos, né? Eu estou acompanhando um processo de São Bernardo, de uma ocupação super antiga, já tem mais de 20 anos, numa área, e a prefeitura fez um contrato com uma construtora. A construtora está agora fazendo uma reintegração de posse, para depois demolir essas casas, né, arcar com esse entulho que é super poluente e construir prédio no mesmo local. Então, você veja se tem cabimento, você remove, demole aquelas casas, arca com passivo ambiental e depois você constrói prédio e vende, né, para essas pessoas, né? Então, só que isso não é um ponto fora da curva, é o que a gente tem visto em muitos lugares. Remove, constrói prédio, leva para prédio. Só que a nossa classe trabalhadora não tem condição, muitas vezes, de arcar com o custo desses prédios, porque esses prédios, ainda que sejam com juros subsidiários, Renato, eles têm juros, eles são financiados, né? Então, o trabalhador tem que pagar o financiamento, tem que pagar o condomínio, tem que pagar uma série de despesas, num momento que o salário está rebaixado. Nós não estamos falando que o trabalhador não quer pagar água e luz, mas o que nós estamos dizendo é que ele não está ganhando para pagar água e luz e comer, ou é uma coisa ou é outra, né? E é por isso que as pessoas vivem em condições precárias. É por isso que Santos tem o maior porto da América Latina e a maior favela de palafitas do Brasil. Não é porque as pessoas são excêntricas que gostam de viver em cima do rio, né, com esgoto a céu aberto, é porque elas não dão conta de pagar. Então, voltando aos comunistas, eu acho que primeiro a gente pensa numa solução que vá para além da propriedade privada, né? Uma solução que preveja aí uma autogestão da moradia, né? Que as pessoas possam construir junto, né, essas moradias, como a gente já viu experiências aqui no Brasil mesmo, no período da Erundina, né? Eu estava vendo esses dias um documentário sobre a Missão Vivenda na Venezuela, que mostra bem essa autogestão. Uma outra solução é a propriedade coletiva, né? Porque a propriedade coletiva você garante a moradia daquelas pessoas e mantém aquele imóvel, né, a salvo das pressões do mercado imobiliário, né? E faz com que esse imóvel ele sirva para outras gerações, né? Não só para aquela que está morando. E aí eu acho que tem construções de novas moradias, desapropriação, a titulação de alguns lugares, né, que é a regularização fundiária, e na minha opinião não é só pelo título que você vai dar quando você faz a regularização fundiária, mas a minha visão mais importante da regularização é você ter água canalizada, esgoto canalizado, a luz
né, feita adequadamente. Então, eu acho que são várias soluções que os comunistas estão pensando, mas, né, a gente sabe, eu pelo menos, né, entendo que dentro dos marcos do capitalismo, hoje a gente não vai ter uma solução para a moradia. É impossível hoje no capitalismo, nesse capitalismo que a gente vive, qualquer país do mundo equacionar o problema da moradia. Você pode construir prédios infinitamente e você não vai resolver. A gente tem que pensar numa solução para além desse sistema, né? Outras formas de relação de trabalho, né? De viver, de consumo, de produção. Enquanto for esse sistema, eu acho que beira o impossível a resolução da questão da moradia. E nesse sentido, Gabi, qual é o papel dos movimentos populares de luta pela moradia, né? nesse contexto, né? Porque, pelo que você coloca, ou seja, a luta pela moradia, num cenário em que o que a gente tem é o capital imobiliário avançando, né, no seu projeto de privatização do espaço público, né? Quer dizer, como que... Quer dizer, em que medida que a luta pela moradia ela já não traz com ela embutida, né, uma perspectiva realmente revolucionária, e qual o papel desses movimentos hoje, né? Como que você avalia esse papel? Porque esperar do Estado realmente não... que o Estado pura e simplesmente execute uma política pública de habitação é sonho, né? Impensável. Então, qual é o papel dos movimentos de luta pela moradia nesse sentido? Olha, Renato, eu acho que primeiro eu queria colocar que eu acho que a gente precisa voltar a falar de socialismo. Não nós, e quando eu falo nós, né, bem de forma bem ampla. Claro que nós da Armada Crítica a gente está sempre falando, a gente tem esse horizonte, né? Mas na minha avaliação, e pelo menos da região que eu estou atuando, se perdeu a perspectiva do socialismo e muitos movimentos de luta pela moradia se transformaram mera imobiliárias, né? Falo isso com o coração apertado. A gente vê aqui vários movimentos que fazem as reuniões, né? Cobram então uma taxa, você se associa àquele movimento e aí você vai pagando ali uma taxa para depois participar de um programa de habitação, seja autoconstrução, ou seja um modelo mais formal do Minha Casa Minha Vida, né? E não se fala, né, nessa questão do socialismo e de um outro modelo. Uma outra coisa que me entristece demais é esses movimentos baterem com tanta ênfase na questão da regularização fundiária, que para mim é uma faca de dois gumes. Se por um lado ela é boa, que como eu falei, traz água, luz, traz mais segurança, iluminação, enfim. Por outro, ela é um título. E, às vezes, Renato, eles usam da regularização fundiária para fazer um despejo legalizado. No Rio aconteceu muito isso. Regulariza uma favela, dá o título para todo mundo e depois eles vão lá e vão comprando das pessoas, né? E aí vão comprando barato e essas pessoas vão para mais longe e vai. E aí o que eu vejo de muitos movimentos fazendo a luta pela regularização fundiária, sem falar da questão da especulação imobiliária, né? Sem falar do direito à moradia, sem falar do direito à cidade, da importância da pessoa viver num lugar urbanizado, perto do trabalho. Então, eu acho que, primeiro, o papel de nós comunistas é estar nesses movimentos sociais de luta pela moradia e pautar o socialismo, né, como uma das saídas para a questão da moradia, né? Os movimentos, eles têm, né, para além dessas falhas, na minha avaliação, né, evidente, eles têm um papel importante, né, de muita mobilização. Tudo que a gente avançou no Brasil em termos de luta pela moradia foi no grito, foi na rua, foi com muita mobilização, né? Na nossa Constituição a gente tem um capítulo, finalmente, né, a Constituição de 88 trouxe um capítulo para falar da política urbana, e isso foi fruto de muita luta, né, do pessoal do Fórum Nacional da Reforma Urbana. Na campanha Despejo Zero, né, durante a pandemia, a gente conseguiu muitas vitórias,
né, que impediram despejos, e vitórias que mesmo hoje, quando se pode, né, o judiciário pode despejar, ainda assim ele tem uma série de requisitos para fazer esse despejo. Isso foi uma luta, né, foi uma vitória dos movimentos sociais dentro da campanha Despejo Zero. Então, acho que o movimento tem um papel fundamental de mobilização, de conscientização, né, e de garantia das moradias. Mas a gente precisa voltar a falar de um outro modelo, né, de sistema para a gente poder avançar nessa luta pela moradia, né? Ô, Gabi, e você que acompanha assim muito de perto, né, a luta pela moradia, um dado que chama atenção, né, que eu li há algum tempo atrás, é que as mulheres elas respondem hoje por 60% do déficit habitacional, quando se analisa o déficit habitacional do ponto de vista do gênero, né? 60% das pessoas, né, que são atingidas pela falta desse direito são mulheres. E aí eu queria que você falasse um pouco como que é o papel, né, já que você acompanha a luta pela moradia de perto, né, nos movimentos, como que é o papel das mulheres dentro das ocupações e na própria luta, na própria luta pela moradia em si. Queria que você falasse um pouco de como as mulheres cumprem, né, atuam, né, nessa luta. Tá, desse ponto eu quero falar duas coisas. Bom, primeiro, historicamente as mulheres têm uma atuação bem ativa nos movimentos de moradia, né? A maioria das ocupações que a gente vai são as mulheres, né, que estão na linha de frente. Por óbvio, né, as mulheres são as que mais impactadas quando tem os despejos, ou são as mais impactadas quando elas vivem numa habitação insalubre ou precária, ou mesmo na rua, né? E as mulheres, via de regra, né, é com elas que está, né, o papel do cuidado, né, dos filhos, dos idosos. Então é fundamental elas terem uma moradia adequada, né? Então isso também empurra aí as mulheres para essa luta da moradia, né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção, Renato, que é pouco falado, é o papel da violência doméstica contra as mulheres nesse déficit habitacional. Inclusive nesse déficit que você citou, que as mulheres são 60% do déficit habitacional, né? O que acontece... Primeiro, existe um déficit habitacional invisibilizado, que são essas mulheres que estão vivendo relacionamentos abusivos, violentos, mas elas simplesmente não podem sair de casa, porque elas não têm para onde ir, né? E aí depois, quando chega num limite que essa mulher sai de casa para não morrer, né, ou para não apanhar mais ainda, né, essa mulher perde muitas vezes a sua casa, né? Ela sofre aí uma despossessão, vamos dizer assim, né? Porque a gente ainda tem esse mito de que quem abandona o lar perde a casa. Então essa mulher ela acha que ela perdeu, e quando ela vai para a justiça, o judiciário brasileiro ele não consegue ainda julgar, né, uma causa de divórcio, uma causa que tenha relação com propriedade, nessa perspectiva de violência doméstica. Então, muitas vezes, essa mulher realmente perde essa casa. E aí, quando ela sai, ela geralmente vai para a casa de uma parente, enfim, ela também está ali constituindo um déficit, porque é um déficit também invisibilizado, porque ela está ali numa coabitação. E essa dificuldade dela de não ter a moradia faz com que ela ou volte para o ex-companheiro, porque você não tem onde morar também não é fácil, então ela às vezes prefere voltar, ou num desespero, muitas vezes né, se relaciona novamente, e aí muitas vezes também com um relacionamento que não é, né, tão satisfatório. Então, a violência doméstica, né, e a falta de política pública para a habitação, ela
ela está tudo misturado, né? Essa falta de política habitacional, ela alimenta, né? Ela fortalece o ciclo de violência doméstica, né? Então, também a gente deveria pensar, né, nessa perspectiva da violência doméstica, como equacionar isso, porque existe certamente um número muito maior de déficit habitacional dessas mulheres que hoje estão vivendo relacionamentos abusivos e não podem sair porque não tem para onde ir e sabe que o Estado não vai prover a moradia. Para você ter ideia, Renato, num país como o Brasil, nós temos 80 casas-abrigo. Olha só se isso dá, se isso alcança essas mulheres todas. E as mulheres, para ir para um abrigo, ela tem que estar sendo vítima de morte. Se for só apanhar, não vai para o abrigo, né? Então, olha o tamanho do buraco que nós estamos, né? Do enrosco que nós estamos quando a gente fala de moradia e violência contra a mulher, né? O Gabi, e durante a pandemia, né, enfim, foi uma situação terrível. Os movimentos por moradia se articularam e conseguiram arrancar, inclusive do Supremo, que cá entre nós, né, não tem uma tendência muito favorável aos interesses da classe trabalhadora, mas conseguiu arrancar do Supremo o projeto de despejo zero, né? Os despejos no Brasil foram proibidos por um tempo, né? Se não me engano, acho que até o ano passado. Queria que você falasse um pouco desse processo de luta da campanha Despejo Zero, como ela foi articulada, como que foi o processo de mobilização, se isso exigiu uma negociação com o Supremo, com o Congresso, com os governos, e em que medida os governos estaduais, né, e o judiciário estadual respeitou efetivamente a determinação de não ocorrer despejos na pandemia. Durante a pandemia, né, enquanto a ordem era fique em casa, lave as mãos, passe álcool, né, o que a gente viu foi, primeiro pessoas que não tinham casa ou que não tinham água e nem dinheiro para comprar um álcool, né, e essa questão da coabitação, né, das casas brasileiras, principalmente as mais vulneráveis. E o que a gente viu foi as pessoas perderam seus empregos, seus bicos, e aí começou a ocorrer muito despejo e muita ocupação nova e automaticamente muito despejo. E aí a campanha Despejo Zero começou então a se articular, né? Fomos um grupo que foi se reunindo online, evidente, e pessoas do Brasil inteiro. Esse grupo reúne militantes dos movimentos sociais, advogados, defensores públicos, arquitetos, urbanistas, assistentes sociais, enfim. E fazemos várias reuniões para tentar tirar algumas estratégias, né? Uma das coisas que foi bem legal foi a gente conseguiu fazer um monitoramento do Brasil inteiro de quantas pessoas estavam ameaçadas de despejo, né? E dessas pessoas, quem eram essas pessoas, quantas mulheres, quantas pessoas negras, quantas crianças, quantos idosos. Foi um trabalho riquíssimo, foi muito bacana a elaboração desse monitoramento, né, que serviu de base, inclusive, para as defesas judiciais, né? Mas a maior vitória foi conseguir no Supremo Tribunal Federal uma decisão que nós tínhamos muito medo que não saísse, que foi a decisão do Barroso, acolhendo um pedido de suspensão, né, dos despejos até o término da pandemia. Isso foi uma deliberação a gente debateu muito isso dentro da campanha, porque, como você falou, o Supremo não dava indícios de ser muito progressista. Mas, por fim, né, conseguimos aí essa primeira liminar, que suspendia os despejos. Essa liminar foi renovada por mais 2 vezes pelo ministro Barroso, e na terceira vez, né, o ministro não podia mais renovar, ele justificou, mas ele sinalizou que, para que tenha um despejo coletivo, alguns requisitos devem ser preenchidos, como mediação, como
uma alternativa habitacional para aquelas famílias. E na nossa avaliação foi uma vitória e tanto. Já estava prevista, né, no Código de Processo Civil, audiências de mediação, mas eram pouco usadas. Então, essa decisão reforçou na obrigatoriedade dessa mediação, né? Os tribunais e os estados não foram todos que respeitaram. A gente teve vários casos de juízes, né, desrespeitando essa decisão do ministro Barroso. Então, nós também, dentro da campanha, tínhamos um grupo de advogados populares que entravam com várias reclamações no Supremo, né? Reclamação é o nome de uma ação, que é quando um ente descumpre uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Então, foram diversas reclamações, né, porque os despejos continuaram acontecendo. Mas eu sou muito entusiasta da campanha Despejo Zero. Eu acho que foi uma campanha muito vitoriosa. Ela continua, né, em ação, continua tendo reuniões quinzenais. A partir do núcleo, né, do grupo nacional, os estados criaram seus próprios grupos e algumas regiões também. Aqui na Baixada Santista a gente tem um núcleo, e o nosso núcleo conseguiu muitas vitórias importantes, né? Sendo duas que eu chamo a atenção, que é a vitória da ocupação Anchieta, que nós conseguimos barrar essa ordem de despejo, e justamente porque nós tivemos tempo para olhar o processo, para analisar com calma e poder tomar uma decisão mais acertada, né? Então, foi fundamental a decisão do Barroso. E uma outra ocupação também aqui, que a gente também atuou e conseguimos barrar o despejo. Até hoje, esse processo está em andamento. Então, é uma campanha que teve uma capilaridade enorme, né? E que os movimentos conseguiram unificar a sua pauta em torno dessa pauta maior, que é o despejo zero, né? Sem despejo. Então, acho que foi uma campanha muito vitoriosa. Eu sou super entusiasta e acho que a gente deveria refletir sempre sobre a campanha e sobre essa necessidade dessa unidade, né? Em torno de pautas comuns, assim. E fale um pouco para a gente desse processo de luta pela moradia na Baixada Santista. Como que ele se articula? Vocês têm algumas experiências mais concretas, né? Você citou a ocupação Anchieta, mas eu acho que tem outras experiências, né? Ainda mais uma cidade como Santos, em que o porto, né? A tendência do porto é sempre exigir maior quantidade de ampliar o seu espaço, né, para dar conta da demanda das exportações brasileiras. Então, queria que você falasse um pouco desse processo de luta pela moradia na Baixada Santista. Como que ele se articula? Quais são as principais conquistas? Conta um pouco isso para a gente. Bom, historicamente, a Baixada teve muita luta pela moradia, né? Tinha alguns movimentos e lideranças fantásticas, né? Algumas estão aí ainda lutando, como a dona Margarida, enfim, uma lutadora, acho que desde os anos 80. Então, a gente viveu um momento de muita luta. E depois foi isso dando uma esfriada, né? O capital, ele é muito hábil, né? E, infelizmente, essa promessa de predinho, foi também, eu acho que, colocando uma água fria aí em algumas lutas, né? Durante a pandemia, o Núcleo de Direitos Humanos da Associação Cultural José Martí, né, a gente começou aí a fazer algumas mobilizações, né, porque começou a aparecer muitos despejos e ninguém queria ir a campo, estava todo mundo isolado, né, e eu acho que tem um grupo que fomos nós da José Martí, né, a Vitória, a Jonathan, a Fabiana, enfim,
E desse núcleo, a gente conseguiu constituir o núcleo da campanha Despejo Zero, né, aqui na região. E a gente teve uma atuação bem importante. A gente, por exemplo, teve uma ocupação grande aqui em São Vicente, numa obra paralisada, e a gente conseguiu estar ali junto com eles, né? Na Praia Grande teve uma ocupação também que a gente conseguiu suspender o despejo por mais de um ano. E tem a luta da ocupação Anchieta, né? Que eu acho que merece aí um destaque, porque é um caso bem emblemático, é um caso que juridicamente ele é um case, porque ele corre na Justiça Estadual, na Justiça Federal e na Justiça Trabalhista, né? E um braço aí fortíssimo do capital imobiliário, né? Tanto que quando a gente começou a atuar, o imóvel tinha 70 famílias, os compradores tinham comprado o imóvel por R$200 mil, eles conseguiram não pagar uma dívida de IPTU, então eles tinham gasto R$200 mil para comprar o imóvel, e o imóvel já estava sendo vendido por 23 milhões, né? Então, a gente estava ali brigando com grandes empresários da nossa região. E conseguimos aí uma vitória, né? Muito por conta da Fabiana Prado, que é uma camarada nossa, que é especialista na questão trabalhista, e conseguiu aí achar umas brechas bem interessantes. A gente conseguiu anular a venda do Anchieta, né? Então foi espetacular, e eu devo isso muito também às vitórias da campanha Despejo Zero. O que está acontecendo aqui, Renato, é que todos os dias, se você abre o jornal local, o Porto avançou. O Porto bateu recorde de importação, de exportação, armazenamento. A entrada de Santos está infernal, são muitos caminhões o tempo todo. Então, as pessoas, as comunidades que vivem no entorno estão incomodando o progresso portuário. E aí a gente está vendo, então, uma expulsão de algumas comunidades do entorno, comunidades que historicamente eram de trabalhadores portuários, que hoje já nem trabalham no porto, porque o porto está todo, uma grande parte está já informatizado, né, automatizado. Então, a gente tem assistido aí, né, uma expulsão muito cruel dessas comunidades. Infelizmente, essas expulsões têm sido feitas de maneira lenta, né? O capital, ele realmente é muito sábio, então eles vão expulsando 30 famílias, 40 famílias, 6 famílias, de forma que não existe uma grande comoção, né? Mas nós estamos acompanhando, a campanha Despejo Zero tem essa atuação nas comunidades portuárias, né? Aqui, especialmente na Lemoa, que está sendo bem impactada. No São Manuel, também eles estão ali com alguns projetos. Do lado do Guarujá, também está tendo bastante problema com as comunidades. Então, a gente está se articulando, mais especificamente dentro da campanha Despejo Zero, né? Eu vejo que a campanha deu uma renovada nos movimentos de moradia aqui na nossa região. Conseguiu aglutinar várias lideranças novas, jovens, né? Forças novas na nossa região em torno da campanha. Então, a gente tem conseguido articular e feito aí bastante barulho, né? Atos, presença maciça nas audiências públicas, presença maciça nas reuniões de Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal de Desenvolvimento. A gente tem se organizado para ocupar esses espaços, né? Que nunca somos convidados, mas a gente tem feito bastante barulho nesses espaços, e atuado também de forma muito pontual. Quando existe algum despejo, alguma operação, a gente consegue se mobilizar e estar naquele local, né, para tentar impedir ali, né, porque depois que um barraco é derrubado, é mais difícil. Então, a campanha tem feito isso também, de conseguir chegar no local que está acontecendo o despejo ou uma operação policial com bastante rapidez. E, Gabi, como que tem sido, né, a comportamento assim, da Prefeitura de Santos, enfim, e das demais cidades da Baixada, né? Prefeitura de Cubatão, do Guarujá, de São Vicente, frente a essa demanda, né? Frente a essa reivindicação
pela moradia, né? Como que tem sido? Você já falou um pouco do judiciário, como tem se comportado, mas como tem sido a atuação dos poderes públicos municipais aí na região? É possível, assim, existe alguma uma sensibilidade, né, um pouco maior? É claro que essa sensibilidade também é fruto da pressão do movimento, né, óbvio, né? Mas se mostram mais abertos para negociar? Como que tem sido essa relação com as prefeituras locais? Renato, algumas prefeituras, por exemplo, de Cubatão, a secretária é uma pessoa bem legal, que conversa e está fazendo bastante coisa. Na Praia Grande, eles também estão construindo bastantes unidades, em Santos também. Porém, né, todas essas soluções que as prefeituras têm apresentado são soluções burguesas, são soluções no campo do mercado imobiliário. E todas elas, né, são soluções casadas com empreiteiras, né? Então você pega alguma área e constrói prédios, né? E aí ganha muito a empreiteira. Então, são prefeituras que, via de regra, conversam, se mostram sensibilizadas, são cordiais com os movimentos, né? Eu já tive ato que o prefeito de Santos desceu, foi lá, conversou com a gente, nos recebeu. Então, eles são realmente cordiais. Mas a solução é uma solução de mercado, né? E é uma solução que a gente sabe que a médio prazo não vai resolver, né, a questão da moradia, porque, como a gente já falou, são soluções que são dentro do capital, né? De construir e vender prédio. Então, essa tem sido as soluções apresentadas, soluções que caminham junto com o mercado imobiliário, e aí, nesse sentido também, soluções que levam as pessoas para longe, né, dos centros urbanos, né? Aqui a gente, por exemplo, está vendo muita gente sendo removida de Santos para ir morar em São Vicente, num lugar super afastado, então que já é uma aberração quando a gente fala do direito à cidade, né? Porque está levando para um lugar que não tem a infraestrutura. Então são essas as soluções, né? E se você não tem um movimento social que está ali muito politizado, é facilmente cooptado, né, por essa cordialidade do poder público, né? Isso, infelizmente, é o que eu vejo em alguns lugares, né? Então, por isso, de novo, né, acho que a nossa necessidade de falar de socialismo e politizar mais esses movimentos. Aqui na região, está acontecendo aqui, mas está acontecendo em outras cidades, Renato. O que a gente está vendo agora é uma venda, né, uma desgravação das ZEIs. ZEIs são zonas especiais de interesse social. São áreas dentro do município que a prefeitura deixa ali gravada, delimitada, né, especificamente para fazer habitação de interesse social. E o que está acontecendo que as prefeituras estão desgravando essas ZEIs, né? Estão tirando, né, esse carimbo e essas terras então ficam disponíveis para o mercado. Aqui a gente acabou de perder 2 áreas que são super bem localizadas, né? O empresário comprou barato essa área, porque era uma área que era ZEIs, e agora a prefeitura está, via lei, né, tirando a obrigatoriedade de fazer uma habitação. Então, provavelmente, ele vai fazer um grande condomínio nessas áreas, né? Isso é um movimento que está acontecendo no Brasil inteiro, que é isso. Aí você, em vez de construir uma casa para essas pessoas num lugar urbanizado, você vai jogando elas sempre para as franjas das cidades. E lembrando que aqui na nossa cidade nós somos uma ilha, né? A gente tem pouco espaço, né? Então, por isso que a gente tem um contingente enorme de pessoas vivendo em morro. As mais vulneráveis acabam restando só as encostas, que são de risco, porque é onde o mercado não chega, ou as palafitas, né? Então, essa é o caos que a gente está vivendo aqui na nossa cidade, mas tudo com muita cordialidade do poder público santista, né?
Então, que é muito perigoso, eu vejo. Bom, muito bom, Gabi, muito boa, né, essa conversa contigo, para você falar um pouco da luta pela moradia na perspectiva dos comunistas e trazer um pouco essa experiência da luta pela moradia em Santos, como que ela tem se desenvolvido. Eu acho que a gente, assim, finalizando aqui essa entrevista, você queria deixar algumas palavras finais, falar ou tocar em algum ponto que você acha importante, que a gente não conversou? Pode. Não, queria falar duas coisas, né? Primeiro, assim, até você tinha me perguntado um pouco antes sobre a Constituição Federal, que prevê, né, o direito à propriedade, né? Mas queria também lembrar que prevê também, né, a função social da propriedade. Então, que você tem lá um terreno, uma gleba, um imóvel, e ele tem que cumprir a sua função social. Não cumprindo, ele também está sujeito aí a ser desapropriado para fins de habitação. Ele tem aí algumas regras para cumprir. Infelizmente, a gente vê pouco nas decisões de dos juízes e juízas, a gente vê pouco esse argumento, né, essa tese da função social, e muito mais a tese do direito à propriedade. E por isso, né, e aí para finalizar, a importância, né, Renato, da gente ter advogados e advogadas atuando nessas questões, né, e militantes também nos movimentos sociais, politizando. A gente sabe que o direito, né, não é nosso, né, a gente mais perde do que ganha, mas eu acho que é fundamental a gente também fazer essa disputa jurídica para, levar as nossas teses, né, para dentro dos tribunais. Eu falo que a função do advogado popular é colocar a luta de classes na petição. Então, é importante a gente estar lá, a gente dar nome para essas pessoas. Tem ação que eu pego e que as pessoas põem assim, a parte contrária, fulano de tal, e eu fico batendo, não é fulano de tal, a pessoa tem um nome, eu fico enchendo o saco até o juiz mandar colocar um nome, né? Porque é isso, a gente humanizar essas pessoas não são réus desconhecidos, não são réus indeterminados, elas têm nome, são trabalhadores, trabalhadoras, e isso só vai fazer o advogado, né, popular, o advogado, né, comunista. Então é importante a gente fazer essa disputa também dentro do judiciário e levar, né, as nossas questões para lá. E outra coisa, à medida que a gente faz essa luta jurídica, a gente tem a oportunidade de dialogar com o povo e mostrar para as pessoas os direitos dela. Eu chego muitas vezes em ocupação e as pessoas falam, ai, Gabi, eu sei que eu vou sair porque eu invadi uma terra, né? E aí é a chance que a gente tem de falar para ela que não invadiu, o que é uma ocupação, por que ela ocupou, por que ela tem direito, né? E explicar outros direitos. Então é fundamental, né? Acho que o papel de todo comunista é estar, né, onde o povo está, é estar organizando o povo. E a questão jurídica, ela é muito abandonada, mal vista por nós, e eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço, levar a luta de classes para dentro dos tribunais, para as nossas petições, e usar, né, essa oportunidade para se aproximar, politizar e elevar o nível de consciência desse nosso povo aí. Acho que é isso, desculpa se falei demais, mas é um tema que eu gosto e acho que a gente tem que debater bastante mesmo. Muito bom, Gabi, muito bom mesmo. Então, nós estamos encerrando esse segundo episódio, né, no Arma da Crítica Podcast, o podcast da Arma da Crítica, da Organização Comunista Arma da Crítica, onde a gente recebeu a Gabriela Ortega, advogada popular, que atua na luta pela moradia, principalmente na região da Baixada Santista. Foi muito bom conversar aqui com ela e em breve voltaremos com um novo episódio. Muito obrigado.